Saúde a todos os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico. Uma saudação muito particular e especial para todos vós. E é bom estarmos juntos neste estudo da Palavra do Senhor. Então, vamos ler a Palavra de Deus e queria pedir-vos que puderem ficar de pé para lermos o capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, a qual estamos a estudar, e diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desvendo-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, nem para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que a mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a palavra do Senhor. E então vamos ouvir, podem sentar, vamos ouvir o que o nosso irmão Alberto tem para nos dizer, e depois algum irmão que tenha algum pensamento, já sabe, tem toda a liberdade para vir aqui e apresentar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante onde os irmãos se reúnem para a oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 15. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como você trata a sua Bíblia? Será que durante a semana você esquece o livro em algum canto da sala, do quarto, de casa, e só vai lembrar quando chegar a hora de ir à igreja? Ou você, hora e vez, lembra e lê um versículo preferido, um salmo querido, e pronto, já coloca de lado novamente? E quando vem a aflição, quando vem a angústia, ou momentos difíceis da vida, quantas vezes pensamos assim: ah, se eu pudesse sentar na mesa, tomar um café com o Senhor Jesus, conversar com ele e contar todo o meu drama,
toda a minha angústia, ou mesmo dividir um pouco do meu dia a dia com Jesus, face a face. Pois então, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, e nós estamos vendo ele dando o seu testemunho desde o versículo 12, e seguindo e se estendendo até o versículo 15, entrando no verso 16. Por que Paulo dá o seu testemunho? Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, conforme o relato de Atos capítulo 9, tão conhecido de todos nós. E esse encontro pessoal com o Senhor da glória, o Senhor ressurreto, mudou a sua vida. Brotou fé naquele homem. E depois nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. A palavra escrita que você tem aí na mão, este livro que a gente estuda com tanto afinco, é a palavra escrita de Deus, inerrante, inspirada. Não só contém, mas é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, é denominado, chamado de o Logos de Deus, a palavra de Deus. É a palavra encarnada. E Paulo diz isto, que Cristo vindo ao mundo se encarnou, a palavra se encarnou. E Paulo teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, com o Deus da glória. E você também pode ter um encontro com o Senhor, com o Deus da glória, estudando, lendo este livro bendito, que transmite graça, perdão e restauração. As Escrituras, em João capítulo 5, no versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Toda a Escritura fala sobre a salvação em Cristo Jesus. E olha que a Bíblia, este livro que muitas vezes nós colocamos de lado, muitas vezes carregamos sem dar o devido valor à sua santidade, à sua preciosidade. Fala da salvação em Cristo Jesus, e ela foi escrita num período de 1500 anos, usando 40 autores. Pessoas comuns, pessoas da monarquia, pessoas do campo, pescadores. Paulo era um fazedor de tendas. Pedro, um pescador. Moisés era um pastor. Isaías, ele participava da monarquia em Israel. Jeremias, um sacerdote. Esdras, um sacerdote. Todos eles, de uma perspectiva, na sua perspectiva, mostrava o Deus verdadeiro, o Deus vivo, e mais ainda a salvação em Cristo Jesus, o Messias que viria. Mais ainda, não vamos encontrar em todo o livro das Escrituras nenhuma contradição. E sim, cada vez mais, admoestação para colocarmos, depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus. A Bíblia, ela fala que ela é a palavra de Deus. É denominada a Escritura, ou as Sagradas Escrituras, conforme 2 Timóteo 3,15. Repetidas vezes, em Isaías ou Jeremias, os profetas falam: assim diz o Senhor. É um livro vivo. Assim como Jesus tinha a natureza humana, 100% homem, e a natureza divina, 100% Deus, este livro também, embora escrito por homens, foi e é um livro 100% humano, 100% divino. Da maneira que você vai tratar esse livro, você trata também o Senhor Jesus Cristo. Foi relatado e dito no último estudo sobre a reação dos religiosos, dos sacerdotes, que questionavam a autoridade de Jesus. E quantas vezes estamos nós questionando a autoridade das Escrituras e queremos lançar uma versão que se acomode à nossa cultura ou à nossa educação. A palavra de Deus, ela é única e não podemos tratá-la assim como os religiosos da época de Jesus o trataram, questionando, duvidando, fazendo pouco ou sendo indiferente.
No livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 12, nós lemos assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceba que no verso 12, aqui de Hebreus 4, vai falar sobre a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes. Ela também é referida nos profetas como um martelo que esmiuça a penha, o coração endurecido do homem. Vai falar que esta palavra, a Bíblia, ela é a rocha que nos dá segurança, estabilidade e equilíbrio. A palavra de Deus é como mel, como pão, como água. A palavra que nos alimenta, nos sustenta. Veja que essa espada, ela nos separa e divide medula e espírito e faz uma anatomia do ser humano, mas ela expõe aquilo que vai dentro do coração do homem. E foi isso o que o Senhor Jesus fez naquele caminho da estrada de Damasco, na vida do apóstolo Paulo, que está dando seu testemunho aqui e dizendo que este ensinamento, este aprendizado dele era verdadeiro, sincero, pois Deus invadiu a sua alma, o seu âmago, e revelou o que havia dentro do coração dele. Assim também esta palavra pode invadir o seu coração, mostrar o que vai dentro do seu ser, suas intenções, motivações, seus interesses. Ler as Escrituras é ter um encontro com o próprio Deus. O verso 13 de Hebreus 4 é uma explicação daquilo que acontece no verso 12. Pois, uma hora ou outra, todos nós vamos ter que tratar com aquele que nos criou. Vamos ter que dar contas, prestar contas ao nosso Deus. Que isso fique bem claro. Assim como o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, você também pode ter um encontro estudando as Escrituras regularmente, amando este livro, entendendo, não apenas lendo de forma religiosa para cumprir sua obrigação e dever, mas ler para entender a pessoa de Deus e principalmente o que vai dentro do teu coração e mudar a sua vida para fazer a vontade de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe. Amém. Ora, irmãos, cá estamos nós na nossa passagem em 1 Timóteo 1,15, e eu gostava de, em 1 Timóteo 1,15, de reler outra vez o versículo 15, que diz assim: esta é uma palavra fiel, e ainda agora ouvimos maravilhas acerca desta palavra. Fiel quer dizer que é digna de confiança. E digna de toda a aceitação, além de ser digna de confiança, porque é digna de confiança, é digna de aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Antes de eu começar, só gostaria de saudar o Fernando Roque, lá longe, o Manel Roque, o Valentim e as famílias. Um abraço para eles todos. Já sabem porquê, não vou explicar. Em Romanos, eu já lá vou a Romanos. Na nossa passagem, aqui no versículo 15, nós lemos aqui acerca de que o Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores. E isto que eu vou tocar agora parece um assunto muito importante, que nós temos que estar muito bem calçados e bem seguros acerca disto. E quero-vos falar concretamente sobre coisas que diferem. Eu já falei várias vezes, em vários temas, na Bíblia, já preguei sobre isso, sobre coisas que diferem. Há coisas na Bíblia que parecem iguais, mas não são iguais. Diferem. Esta palavra maravilhosa de que o irmão Alberto falou agora é uma palavra que exige da nossa parte estudo. Temos que estudá-la, porque não é um livro qualquer. E temos que saber manejá-la bem. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, em sabermos manejar bem a palavra da verdade. E vem isto a propósito do versículo 15, que diz que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E sabem o que é que alguns dizem? Dizem assim: pois, eu não percebo porque é que vocês falam do Evangelho da Graça de ser diferente de outros Evangelhos. Eu na Bíblia só vejo o Evangelho. Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, ponto final. Será? Será assim tão simples?
E espero que vocês compreendam isto. Portanto, a ideia é esta. Muitas pessoas dizem, na Bíblia só há um evangelho. Não há cá evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho da circuncisão, evangelho da incircuncisão, evangelho eterno. É tudo, dizem eles, e são tudo designações do mesmo evangelho. Será? E eu quero chamar a vossa atenção para isto porque quando nós lemos na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, é uma verdade. Mas atenção, isto tem que se lhe diga. E em Romanos capítulo 11, versículo 11, já agora, Romanos 11, começaria por aqui. Isto é difícil de explicar, mas que se eu me dê graça para eu tentar explicar para a segurança de todos nós. Em Romanos 11, nós lemos assim. Digo, pois, isto exigiria um estudo completo de Romanos 11, porque todo o capítulo 11 de Romanos é maravilhoso a este respeito. Mas ele chegou ao versículo 11 e diz assim, digo, pois, porventura tropeçaram, está a falar dos judeus, hein? Está a falar dos israelitas, da nação de Israel, diz assim, porventura eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Agora tomem atenção, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Nós temos aqui salvação, naquela passagem temos salvação dos pecadores, não é? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aqui nós lemos que a salvação veio aos gentios, mas notem bem, pela queda dos judeus. Isto não é assim linear, esta questão da salvação tem muito que se lhe diga. A salvação veio aos gentios, lemos nesta passagem, pela queda dos judeus. E o versículo 2 diz assim, e se a sua queda é a riqueza do mundo, porque foi pela queda deles que o Evangelho da Graça chegou a nós, se pela sua queda, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, já agora só um pequeno pormenor. Sabem que os judeus têm sido diminuídos em tudo. Eles estão diminuídos em número de pessoas, como nação, é das mais pequenas, foram diminuídos em tudo. Na religião é a mais pequena, não sei se vocês sabiam, o judaísmo, e por aí fora, eles foram diminuídos. Deus diminuiu-os. E se a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se a sua queda, pela queda deles, veio a salvação a nós, ele está a dizer assim, imaginai o que vai ser a sua plenitude. A sua plenitude, entenda-se, a sua exaltação. Queda, subida. Ok? Pela queda deles, a salvação veio a nós. Pela subida deles, vai ser fantástico. E eu aqui, neste ponto, quero dizer o seguinte. Portanto, a questão da salvação, embora seja verdade que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, isto tem nuances. A salvação não foi assim, como muita gente pensa, que não há evangelhos. Há evangelhos, há. E há um evangelho que esteve em vigor de uma maneira e outro evangelho que esteve em vigor de outra maneira, e nós precisamos de estar firmados no presente evangelho da graça de Deus. E eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. O plano de Deus, a dada altura, era salvar o mundo inteiro. Notem bem, o Senhor sempre quis salvar o mundo inteiro. Salvar o mundo inteiro pela exaltação da nação de Israel, a sua plenitude. Ok? Por isso é que ele disse, na tua semente, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, disse o Senhor a Abraão, certo? E esta verdade é repetida frequentes vezes na Bíblia. Até em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando foi apelado à nação de Israel por Pedro para que eles se arrependessem. E foi citado isto, que na descendência deles, todas as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, a bênção fluiria para as nações, gentios, entenda-se, através deles. A exaltação deles, bênção para os outros. A exaltação deles, salvação para os outros. Reparem numa coisa muito importante. Esta passagem que está aqui é muito importante. E eu agora quero explicar uma coisa que também é muito importante nesta relação, que é o seguinte. Por que razão é que, se no plano de Deus, pela exaltação deles, Israel, a bênção fluiria para os gentios, para as nações, por que é que Deus fez que, pela queda deles, a salvação viesse aos gentios? Temos aqui duas situações. Salvação para os gentios pela exaltação deles, plenitude. Salvação para os gentios pela queda deles. Porquê? Tomem atenção ao seguinte, isto é muito importante.
O plano de Deus foi sempre levar a nação de Israel à plenitude para eles, sendo cabeça das nações, poderem fazer com que as bênçãos de Deus para eles depois fluíssem para os outros. Quando a nação de Israel, devido à sua incredulidade, rejeitou o seu Messias, pôs em causa a bênção dos gentios, certo? Se a bênção para os gentios vinha através dos judeus, se os judeus falham, puseram em causa a bênção que é para os gentios. Isto é claro, não? É lógico e claro. Toda a gente pode perceber isso. O plano de Deus era fazer fluir a bênção dos judeus para os gentios. Eles falharam, puseram em causa a bênção dos gentios. Sem os gentios terem culpa, neste caso. Mas não receberiam a bênção por culpa deles. E foi por essa razão que quando eles falharam, Deus tirou, por assim dizer, da cartola, e digo isto com muita reverência e entre aspas, tirou da cartola, por assim dizer, um segredo, que era o mistério, que era: os gentios não vão perder por causa de vocês falharem. Pela queda deles, a salvação vai aos gentios na mesma. Percebem? Não foi pela exaltação, vai pela queda. Agora, mas, e este capítulo 11 da Carta aos Romanos fala acerca disso, reparem que ele no capítulo 11, ele até pergunta se Deus rejeitou o seu povo. O versículo 1 começa logo assim: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Entenda-se, Israel. De modo nenhum. Agora reparem uma coisa. Então, eles falharam. Deus tinha um plano para eles, que era, através da sua exaltação, a bênção para os gentios. Eles falharam, puseram em causa a bênção dos gentios. Deus faz com que a bênção agora vá para os gentios pela queda deles. E Deus não os rejeitou? Não, irmãos. Há promessas de Deus que são incondicionais e eternas. E o que Deus prometeu a eles, neste aspecto, é incondicional. E eles, tendo falhado em ser a bênção para os gentios, e agora, por causa deles terem falhado, pela queda deles, Deus fez com que a bênção viesse na mesma para os gentios, porque Deus vai na mesma cumprir as promessas que fez a eles. Eles ainda vão ser no futuro a cabeça das nações, e no futuro ainda vão ser uma bênção para os gentios, como Deus tinha inicialmente, pela sua plenitude. Tanto que aqui o versículo 12 diz: se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, ainda continua de pé a ideia de que Deus vai abençoar as nações através deles. Porquê que tudo isto aconteceu? Perguntais vós. E um dia vamos perguntar ao Senhor, e o Senhor, se dignar a responder, vai-nos explicar com muito mais mestria. É simples, irmãos. Os gentios já há muito que tinham rejeitado Deus. E por isso Deus chamou um homem chamado Abrão e disse: eu de ti vou fazer uma grande nação. Em contraste com as outras nações que não queriam nada com Deus. Aliás, o começo das nações foi sob a maldição de Deus. Torre de Babel. Capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 12, Deus faz uma nação sob a bênção de Deus, Israel. E Deus disse: vocês vão ser uma bênção para todas as nações, apesar de eles terem falhado. Certo? Vocês imaginem que Israel não tivesse falhado. Imaginem que Israel não tivesse rejeitado o Messias. Imaginem que Israel tivesse aceito o Messias e que, portanto, o plano de Deus inicial de ser Deus a cabeça das nações, ser uma bênção para todas as nações, imaginem que isto tinha acontecido e não tinha havido a falha de Israel. Imaginem quando chegasse o momento disto acontecer. Sabem o que é que ia acontecer? Sabem, conhecendo nós a natureza humana, eles iriam ser orgulhosos. Vocês, gentios, falharam, mas nós, judeus, somos a cabeça das nações e por nosso intermédio vocês estão a ser abençoados. Ficariam inchados de orgulho. Quando acontecer eles serem a bênção, que ainda vão ser para as nações dessa maneira, eles não vão com orgulho, eles vão humilhados, na presença de Deus vão humilhados, eles dizem: eu vou ser uma bênção para vocês, nós vamos ser uma bênção para vocês, mas somos indignos, nós falhamos. Percebem a ideia? Isto é muito importante perceber isto na Bíblia. Agora, em João capítulo 4, versículo 22, e não é tudo igual, não pensem que é tudo igual, porque não é tudo igual. Há coisas que diferem, parecem iguais, mas são diferentes.
Em João 4,22 nós lemos assim rapidamente. O Senhor tem esta conversa com a samaritana, conhecemos a história, e ele diz assim: vós adorais o que não sabeis. O Senhor para a samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação, tomem bem atenção ao que está aqui escrito, não foi eu que escrevi, está aqui escrito há muito tempo. O Senhor disse: a salvação, ouviram bem? Ouviste bem, samaritana? A salvação vem dos judeus. Cá está o plano de Deus. A salvação vem dos judeus. E eles iam ser abençoados através deles. Mas eles falharam, eu já expliquei isso. Ok. Mas esta passagem eu queria chamar a vossa atenção, porque estar a dizer o Evangelho é tudo igual, é que é tudo o quê? Em Zacarias, no capítulo 8, o livro do profeta Zacarias, estou apenas a citar alguns exemplos, que é para nós vermos. Zacarias, capítulo 8, versículo 23, lemos assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. E atenção, quando ele diz é mesmo, o que é que ele diz? Naquele dia, está a falar do futuro, quando se concretizar aquilo que ainda não se concretizou, que é eles serem a cabeça das nações e serem uma bênção para as nações, isto vai acontecer no futuro. Isto que está aqui é para acontecer no futuro, que não aconteceu ainda por causa da incredulidade deles e da falha deles. Mas no futuro vai-se concretizar, como eu disse, e vai-se concretizar assim, olha o que está aqui escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, que é no futuro, sucederá, futuro, que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, ou seja, 10 gentios, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, ou da orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, eles estão a exercer o papel de sacerdotes, da bênção fluir através deles para os gentios. Eles agarram 10 gentios, agarram na orla do vestido de um judeu e dizem: leva-nos à casa do Senhor. É o intermediário, é a bênção. Ok? Mateus capítulo 15. Em Mateus, no capítulo 15, quando o Senhor cá estava, e aí, desta forma, as pessoas poderão perceber melhor isto que eu estou a dizer, ou que estou a tentar dizer. Lemos assim no capítulo 15, e a partir do versículo 22. Todos conhecem certamente esta história, mas, versículo 21, mas lemos assim, rapidamente. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. Mateus 15, 21. 22. E eis que uma mulher cananeia, entenda-se, gentia, ela não era judia, uma mulher cananeia, que saída daquelas... há uma outra passagem paralela que até diz que ela era sirofenícia. Ok? Que saída daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de David, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela foi pedir ao Senhor socorro pela filha, certo? Foi pedir uma bênção ao Senhor, certo? Mas ele não lhe respondeu palavra. Vocês não acham isto estranho? Porquê que o Senhor não respondeu? É um bocado estranho, não é? Dizer: o Senhor, o amor encarnado, o misericordioso por excelência, e não lhe ligou nenhuma. Vejam o contexto. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. E olha, eles ainda fizeram pior. Senhor, manda embora. Está aqui a chatear esta indivídua, uma gentia. Agora nota. E ele respondendo disse, e ele então explica à mulher porque é que ele não lhe respondeu. Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ouviste, mulher? Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: olha, vamos nos entender. Não é bom pegar no pão dos filhos, que são os judeus, e dá-lo aos cachorrinhos, que são gentios. Os gentios eram considerados pelos judeus cachorrinhos. Não é bom pegar no pão, na bênção, que é para os judeus, e dar-vos a vocês. Vocês lembram-se que o plano de Deus era abençoar os gentios, é verdade, mas através dos judeus? Lembram-se? Eles não tinham reivindicação direta. Era um ato de misericórdia de Deus. Abençoá-los sim, mas através da nação de Israel. Mas a nação de Israel tinha que estar no topo, ok?
Tinha que estar bem. Versículo 26. Versículo 27. E ela disse, e atenção a ela, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando ela disse isto, o Senhor atendeu. Sabem porquê? Porque ela situou-se no plano de Deus, que é verdade, estás a dizer, Senhor. Não é bom tu pegares no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, é verdade. Mas é verdade uma outra coisa, Senhor, que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O pão é para eles, mas depois deles vem para a gente. Quando ela disse isto, ele disse, em Israel nunca vi tanta fé. Que compreensão, que entendimento. Isto é o selo da situação. E é isso que temos nos versículos a seguir. Ora bem, outra passagem que eu gostava de ler muito rapidamente, conhecem, eu cito, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muita gente diz assim, então, mas antes do apóstolo Paulo aparecer, antes de Deus revelar o Evangelho da Graça, antes de eles terem caído, o Senhor já tinha dito, Deus amou o mundo de tal maneira. Claro, qual é o problema? Deus sempre amou o mundo e Deus sempre quis salvar a todos. Mas atenção ao processo, como é que era e como é que é. Quem diz que é tudo a mesma coisa, eu gostava que alguém fizesse isto que o Senhor fez aqui. Alguém, um gentio, vir pedir ajuda, neste caso, uma filha endemoniada, dizer, olha, não te posso atender. Algum de vocês fazia isso? Porquê que não fazia isso? Agora. E porquê que o Senhor então fez isso? E acham que é a mesma coisa agora do que era então? Então o que aconteceu? Ainda dizem que é tudo igual? Que o Evangelho é todo igual? Não é, não. Nós temos que saber o que é o Evangelho do Reino, o que é o Evangelho da Graça. E não misturar. Senão vamos sair confundidos. Em Atos 1:8, rapidamente, em Atos 1:8, nós lemos assim. Já depois do Senhor ter ressuscitado, andou 40 dias com os discípulos e disse-lhes isto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Reparem que aqui a nação de Israel ainda não tinha caído. Porque depois da cruz o Senhor disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, certo? E veio o Espírito Santo. Em Pentecostes. Então já tinham rejeitado o Pai no tempo de Samuel. Rejeitaram o Filho quando ele veio. Agora iriam rejeitar o Espírito Santo, mas aqui ainda não tinham rejeitado o Espírito Santo. Ainda estava de pé o programa de Deus, que era através deles a bênção ir para os gentios. Já viram porque é que o Senhor diz aqui, recebereis a virtude do Espírito Santo, que ele viria, não é? Atos 2 depois. E ser-me testemunhas. Agora reparem, porquê esta ordem? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Tinha que começar por Jerusalém. Porquê começar por Jerusalém? Porque se Jerusalém não se converte, se a capital dos judeus não se converte, põe em causa todo o processo. E aquilo não ia chegar aos confins da terra. Cortavam. Foi o que aconteceu. E Deus disse, os gentios não vão ser prejudicados por vossa incredulidade. E depois levantou o apóstolo Paulo. E com o apóstolo Paulo o Evangelho chegou a toda a terra. Mas não foi com estes. Por causa da incredulidade dos judeus. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e agora vou apontar isto e não apontei, a ver se eu encontro. Que eles iam por toda a parte falando a palavra, mas somente aos judeus. Eu acho que é no capítulo 11 de Atos, se não estou em erro. Eu devia ter apontado e não apontei. Versículo 19.
Os que foram dispersos pela perseguição, vocês sabem que eles estavam a pregar, aquilo foi uma perseguição tremenda que aconteceu na altura, não é? Os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra. Eles foram, estão a ver, eles andavam ali por meio dos gentios, mas eles não anunciavam a palavra a ninguém, a não ser aos judeus. Enquanto a nação não se convertesse, a bênção não podia ir para os gentios. Portanto, eles iam por toda a parte, é verdade, mas só anunciavam aos judeus. Porque era este o processo. E eles depois falharam, como vocês sabem. Isto tem mais, mas eu vou ficar por aqui, porque isto tem mais. Mas eu não queria deixar de fazer referência, porque talvez desta forma as pessoas possam perceber melhor. Cristo Jesus, de facto, veio ao mundo para salvar os pecadores. Ponto final, parágrafo. Todos! Desde Adão. Mas atenção ao programa de Deus, como é que funciona, como é que estava a funcionar, como é que está a funcionar, que é para não fazermos confusão, porque senão vamos ter dificuldades em compreender certas passagens da Bíblia, como a da mulher Sirofenícia, por exemplo. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. E isto é que é de facto importante, é entender a palavra de Deus desta forma, e assim vale a pena. Vamos terminar, e na próxima quarta-feira temos o voo. De hoje a 15 dias continuamos no versículo 15, porque de facto há muito ainda para falar. Vamos ficar de pé e vamos terminar. Senhor, obrigado por este tempo precioso na Tua presença e obrigado pela Tua palavra, Senhor. E Te rogamos que continues a falar aos nossos corações, dá-nos entendimento para compreendermos com toda a clareza a Tua vontade, o Teu propósito, para que de facto não falhemos, mas façamos o que está certo, anunciemos aquilo que Tu queres que seja anunciado. Por isso, Senhor, continua a falar e que também, Senhor, te sirvas de cada um de nós para falares àqueles que precisam, de facto, Senhor, de ter um encontro contigo. Obrigado, pois, Senhor, dá-nos um resto de noite de paz, leva-nos em bem até aos nossos lares, e se for da Tua vontade que amanhã vivamos, seja para a Tua glória. O pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado, irmãos.